A sobrevivência nossa aqui era muito lavoura. Aí, antigamente a gente dependia muito da pesca para se alimentar, porque tinha o marisco, tinha o peixe que a gente pescava. Aí a gente começamos cedo, aí a gente ia para as pedras, ficava lá o dia todo, às vezes vinha embora 3, 4 horas, só que a gente não tinha o recurso que nós temos hoje. Que na época a gente ia a pé, aí nós levava a panela nas costas, era todo dia que a gente não tinha um pesqueiro definido no outro dia. Aí nós ia, mas aí era uma alegria, porque a gente ficava lá o dia todo, arrancava um marisco, cozinhava, depois vinha embora para casa, um se divertia um com o outro, passava a mão cheia de carvão na cara do outro, vinha todo macacado para casa. Dali para cá a gente foi se dividindo entre o grupo, mas sempre unido na pedra, que a gente ia, a gente tirava os mariscos, cada um tirava o seu marisco, mas era muita fartura que a gente tirava. Na época a gente tirava, que na época quando a gente se juntava no grupo, a gente fazia uma para ver quem que tirava mais. Aí a gente caía no mar e com água gelada, uns tiravam e outro cozinhava, é assim para tirar a quantidade maior. Mas a maior quantidade de marisco mesmo que a gente tiramos foi na época quando tava Pintinho, tava eu, tava Fabinho, que é o Fábio e o Lolô, que nós chamamos de Leandro na época. Aí eles caíam na água, porque era muita coisa, não dava tempo. A gente eles ia tirando e a gente ia cozinhando. Aí quando dava mais ou menos na hora, quando subia para lanchar, eu ia embalando o marisco já botando no isopor. Que aí tinha que dar duas viagens na praia, porque era muita coisa. Aí nós trazia para casa essa mercadoria, gelava, aí ligava pro frigorífico, que aí nós ia até entregar. Mas teve uma época aí que a gente não tinha como se locomover, que na época era o pai do Matheus, o Sérgio, que ajudava nós, que na época era muito marisco que tinha. A gente não tinha como entregar nas peixarias, só que ele tinha uma rural que ele ajudava muito nós. Aí ele levava pra gente, não cobrava nada, era com alegria só, um cara parceiro que sempre ajudou nós, tá aí. Eu pescava muito com o Pintinho, depois nós paramos, que ele foi desanimando, que a pescaria de rede e o mar aqui é um mar muito traiçoeiro, que chega a época, igual essa época que tá aí hoje. Esse vento está muito forte, não tem como a gente entrar na praia de barco, porque é pescaria artesanal. Aí nós estava pescando, só que teve um dia, eu vou falar uma coisa aqui que não era para estar falando, mas eu vou falar. A gente cercamos um peixe que não era para cercar, que deu uma confusão tremenda esse peixe, que meu irmão chorava, que era maravilha. Para a gente soltar esse peixe nós passamos um sufoco. Que nós andava muito, era aqui, era em Tucuns, nós rodava, era inverno e verão, a gente trabalhava com marisco. Não tinha esse negócio igual hoje que a gente trabalha, porque depende do mar. Na época não, a época era fartura direta, que era os pesqueiros de fora a fora. Primeiro foi os pais, né, que tirava, mas não era a mesma coisa. Que aí a gente começou aí Pintinho na época começou a mergulhar. Aí nós começamos também a aprender o negócio de mergulho, que a gente não sabia. Que era botar uma máscara no rosto, um pé de pato que nós não tínhamos, uma roupa de mergulho, um cinto na cintura, e tem um arbalete que a gente saía muito para caçar no mar. E nós era caçador. E era muita lagosta que dava na época, o peixe era fácil de matar, que era um peixe manso, que não é hoje. E a gente começamos nesse esporte aí e ficava essa diversão aí. A ferramenta que ele usava era a máscara, o pé de pato, com um respirador, um cinto na cintura, que é um cinto de 7, 9 quilos que usa na cintura, um cavador de ferro, que ele usa, que é esse cavador que o pessoal usa para cavar a fundação de casa. Que aí eles desciam para o fundo, quando descia para o fundo, aí eles traziam a mercadoria para cima, fazia a diferença. E devido a esse navio que veio para Búzios, que veio com essa poluição, que foi acabando com o nosso mexilhão. Porque teve uma época aí que o marisco deve ter mais ou menos uns 5, 4, 5 anos mais atrás, porque era muito marisco que deu na costa. Mas só que veio uma maré vermelha, devido vindo muito navio para Búzios, entrou essa poluição que acabou com o marisco todo. Aí o ano retrasado deu uma mariscada de novo, uma remessa imensa. Eu disse, agora nós estamos regados, estamos felizes de novo. Só que veio uma remessa de água viva, ficou 3 meses direto na costa. E o mexilhão depende dele se alimentar. Ele filtra as coisas que vêm no mar para ele não morrer ali, na verdade. Aí ele foi, deu aquele negócio, deu aquela praga, matou os mariscos todos de novo. Aí esse ano, do ano passado, metade do ano passado para cá, esse ano deu marisco com força de novo. Tem muito marisco na pedra ainda, a filhotada tremenda.
Aí esse bugre aqui nós ajuntava, porque a gente era 5, 6 pessoas que ia nesse bugre aqui. A gente levava as panelas todinha, às vezes levava lenha, e ia 2 na frente e os outros tudo em cima do bugre. Aí esse bugre aqui, a gente quando chegava lá tem uma enseada que é alta. Aí Pintinho chega lá, ele dava aquele cavalo de pau pra gente, a gente ficava com medo do caramba do barco descer lá embaixo. Do período de defesa nosso aqui, a gente tem o mês de janeiro a setembro para pescar. Quando chega o 1º de setembro, o defeso fecha. Aí a gente não pode tirar o marisco, a gente tem que esperar respeitar isso aí, porque é a época da desova do marisco. Aí a gente só volta a tirar dia 1º de dezembro. Aqui tá eu cozinhando, acendendo fogo aqui, para fazer cozinhar o marisco. Aqui tá ele aqui, o Lolô, o Leandro, que tá ali, sentadinho ali. E tem uma coisa também, ele para embalar marisco, esse Lolô aqui, ele é terrível. Ele quando chega a época do marisco gordo, porque tem tem a fêmea e tem o macho, na verdade, né? Que tem a fêmea, o branco que é o macho, e tem o vermelho que é a fêmea. Que aí chega essa época aí, a gente pegava, aí a gente via quem que embalava melhor. Às vezes a gente coloria, botava um lado de branco, o outro lado de vermelho, ou não, vice-versa, ou botava no meio, fazia uma propaganda. Botava o vermelho embaixo e o branco em cima. Porque se a gente arrumar o marisco de qualquer jeito, a gente não tem como vender. Nós quando ia no bugre, a gente ia a galera toda. Aí tinha essa animação aqui, que um animava o outro, às vezes nós botávamos um desafio. E ver quem que tirava mais marisco, igual eu estava comentando anteriormente. Aí a gente fazia um desafio para ver quem que tirava um marisco maior. E quem cozinhava e quem andava mais rápido. Aí tinha esse desafio que a gente tinha. Porque a gente tirava o marisco e dependia de 2 para botar essa boia para cima. Porque a saca de 60 quilos. E para uma pessoa só colocar fica difícil cada zona, cada força da correnteza. Aqui está ele aqui descascando o marisquinho aqui, despencando, na verdade, aqui está despencando, porque para botar para cima e para cozinhar, ele fica menos volume do que pegar ele em penca, porque o marisco dá em penca, aí se despencar ele dá aí dentro da panela e tira o volume dele, aí é mais rápido de cozinhar e o marisco fica maior, fica melhor de cozinhar e tudo dá um tempero diferente. Tem mês que a gente não tem como nem pescar, porque vai pescar como? Igual tá essa ventaninha aí. A gente não tem como nem matar peixe, a gente tem que sobreviver de outra coisa. Igual agora também não tem como tirar marisco, porque a água tá fria e o marisco desovou. Aí não tem como se vender marisco. Porque levar mercadoria pro atravessador para vender em peixaria ou restaurante não tem valor. Porque chega lá eles querem jogar o valor lá embaixo. Aí não compensa com a trabalheira que a gente tem, que é arriscado levar picada de cobra, de aranha, porque às vezes a gente passa em trilha. É igual no Tucuns uma vez nós fomos fazer lenha. Só que a gente vai no mato, a gente não sabe o que está trazendo nas costas. Em cima da madeira tinha uma jararaca. Chegou lá na pedra, lá eu fui bater o negócio, aí o Leandro, que é o pescador que estava com a gente, Vitalino, tava o Pintinho, tava a turma toda. Chegou, gritou uma cobra, mas é uma jararaca, aquilo poderia ter me picado.